Olha, doutora Maria Gabriela Prado Mansur. Doutora, a doutora é promotora, né? Vai falar sobre violência contra a mulher, porque tem vários casos, alguns emblemáticos, e a maioria que nem chega a gente, que a gente não sabe. A Kelly, por exemplo, falou que o Brasil hoje seria o 5º país em violência contra a mulher. E deu um dado que eu estou esperando para a gente confirmar aqui. O Simão me passou um dado que só na primeira semana... Ô, Simão, qual é o dado? Só na primeira semana desse ano, nós tivemos quantos feminicídios? 21 feminicídios no Brasil. Quer dizer, uma coisa que é uma violência enorme. Me parece uma coisa tão gritante que você toma providências, as últimas providências foram até muito legais, né? O feminicídio já foi um grande avanço, mas parece que o medo de ter uma pena maior não consegue frear as pessoas que matam, porque continuam matando do mesmo jeito. Então, o princípio coercitivo da pena, vou fazer o cara ficar com medo de pegar uma pena maior. Não está adiantando. Que outros métodos se pode usar através da lei para fazer com que essas pessoas... não é que você aplicar a pena depois de ela ter cometido o crime, mas impedir que as mulheres sejam mortas. Sim. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos realmente, o Simão está certo, esse dado, ele é verdadeiro. Nós tivemos aí na primeira... E assustador. E assustador. Na primeira semana de janeiro de 2019, um aumento significativo dos feminicídios aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que também tivemos um aumento da violência contra a mulher. As penas são altas. Temos aí a lei do feminicídio, que é uma lei que já trouxe uma modificação significativa a ponto de registrar essas mortes de mulheres como um crime de violência contra a mulher, como aquele crime de ódio, aquele crime com requintes de crueldade, de vingança contra aquela mulher. Mas nós ainda não conseguimos alcançar uma medida preventiva para evitar que essa mulher seja morta pelos seus companheiros, ex-companheiros, porque são eles que estão matando. A gente falou sobre a medida protetiva, no fim a gente estava falando a mesma coisa, que é muito importante, uma medida judicial importantíssima, que impede a pessoa de se aproximar e perpetrar um crime de quem ela já cometeu, um crime de violência que pode chegar até a morte, não é? Mas é uma medida legal, só que você não tem agente de segurança para fazer com que a pessoa não se aproxime da outra que ela está ameaçando. Ameaça é uma coisa muito grave. Existe como? Parece que há um projeto de lei nesse aspecto em que o agente policial, percebendo a periculosidade do sujeito, preventivamente deixa o cara preso e o juiz imediatamente, o Ministério Público entra em ação e de uma forma bem ágil fazem com que o sujeito fique preso. Detectada a violência do cara, sem abuso de autoridade nem nada, e já com antecedentes criminais em relação ao mesmo caso ou outro, essa pessoa ficaria preventivamente presa. Não é importante isso? Importante. Nós temos aí, nas medidas protetivas de urgência, o descumprimento dessas medidas, elas causam a prisão desse agressor. Imediata. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ele está impedido de se aproximar. Ele bateu nela, fez a denúncia no Ministério Público, pediu uma medida protetiva. Essa medida foi concedida pelo juiz. Ele não vai lá e descumpre. Ele não pode se aproximar, se comunicar, manter contato com ela por nenhum meio, nem por internet, nem pelo WhatsApp, nada. Se ele fizer isso? Se ele fizer isso, ela comunica o juiz, o Ministério Público, de que ele descumpriu, a própria delegacia de polícia, e automaticamente o cara é preso. Tem que ter uma decisão judicial. O juiz determina a prisão dele por desobediência. Há como se agilizar mais essa decisão do juiz, que ela é premente, porque a grande realidade é que geralmente 90% das mulheres mortas já foram ameaçadas ou apanharam. Sim, né? sim. Nós chegamos a fazer uma reportagem sobre isso. Tem como agilizar essa decisão judicial? Nós temos vários projetos que estão em andamento e estão sendo muito eficazes, que é essa fiscalização direta, como você disse, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, desse descumprimento da protetiva. Então, se a mulher ela tem essa medida protetiva que está a favor dela, descumprida pelo agressor, ao invés de ela ter que ir na delegacia ou no Ministério Público comunicar isso, ela automaticamente aciona por aplicativo de celular a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana e eles automaticamente, imediatamente, é um chamado de emergência. Boa!